E hoje é dia, você sabe do que? Dia de resumão. Apesar do último resumão ter sido atrasado, postei ele só na segunda-feira por conta do 11 do 11, estamos de volta nas tradicionais manhãs de sábado para trazer para vocês as principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware e PC Gamer. Na descrição vocês podem navegando pelo resumão, além de conferir nossos grupos de promoções e nossos parceiros. Em particular, aqui confira uma rápida propaganda. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Antes de começar, pessoal, é muito importante que vocês façam parte dos grupos de promoções do canal, tá? Estamos chegando na Black Friday, o 11 do 11 da AliExpress já acabou, tivemos ali uma semana cheia de promoções. E muita coisa está acontecendo já de imediato, pré-Black Friday, como eu disse para vocês recentemente. Fique de olho sempre nos dias anteriores à Black Friday, que às vezes surgem coisas bem interessantes. Deixo aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, aqui o smartphone Moto Edge 30 New de 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, por R$ 1.371, que você vai ter um cupom de desconto de R$100 em cima desse valor, com frete grátis, parcelamento 10 vezes sem juros. Você vê que tá realmente bem interessante, cara. Controle sem fio do Xbox, mais o cabo USB-C para PC, oferta de Black Friday lá na Amazon, 338, mostrando aqui rapidamente para vocês terem uma noção do que tá rolando, tá? Gigabyte B660M Game X para CPUs Intel de 12ª até 14ª, essa placa usa DRMOS 849, parcelamento 10 vezes sem juros. E um exemplo aqui, kit de 10 lâmpadas LED 9 watts da Elgin por 30, cara. Então tem muita coisa legal rolando por lá. Grupos de promoções te mantém informado acerca disso, ok? Começando aqui o nosso resumão, pessoal, com a Black Friday dos Estados Unidos, para vocês verem que lá ainda funciona melhor, cara. Acredito que a verdadeira Black Friday seja nos Estados Unidos, né? Ocorre que lá eles costumam fazer cortes de preço e normalmente mantém esse corte de preço, cara. Quem sabe um dia a gente faz uma cobertura diretamente dos Estados Unidos para ver como é que é uma Black Friday de verdade, né? Mas de fato muita coisa tem aparecido por aqui no Brasil, a gente vai acompanhar para ver o que vai rolar no dia 23, fiquem ligados, nós teremos lives aqui. Aqui nós temos, por exemplo, pessoal, olha só, placas como a 4070 Ti, originalmente 399, aparecendo por $330, isso é uma reduçãozinha de preço legal. A 4070 original de 599, aparecendo por 515. A RX 6800 por 370, só uma placa bem forte, diga-se de passagem, entre outras placas. E o interessante é que o estoque se mantém, essa notícia foi postada aqui no dia 17, ontem, né? E ainda tem estoque. Então, geralmente quando aparece reduções de preço, por exemplo, em placa de vídeo no Brasil, é sempre muito raro, não dura muito tempo, tá? E aqui você vê que o mercado costuma trabalhar com um estoque maior e existe uma explicação disso. Lá a margem dos impostos são menores, tá? Então eles têm como trabalhar melhor com esse tipo de produção, de redução de imposto. E a gente espera que isso aqui venha para o Brasil um dia, mas sem muitas esperanças no presente momento. Pessoal, a atualização de drivers, como vocês já sabem, eu sempre trago aqui no resumão, temos um novo driver da NVIDIA, o 546.17, que traz o suporte para o DLSS 3 oficialmente em Starfield. Starfield que inicialmente só chegou com FSR e DLSS normal, agora tem o DLSS 3. Observe que esse é um jogo patrocinado pela AMD e por algum motivo não trouxe o FSR 3 ainda, trouxe o DLSS 3 primeiro, tá? Ok, então você tem aqui algumas correções de problemas em Alan Wake, CS2, Starfield, Cyberpunk e Control, entre outros problemas gerais que eles estão corrigindo aqui no OBS, Windows 10, enfim. No caso da Intel, normalmente os drivers da Intel trazem aqueles saltos de performance absurdo que a gente mostra aqui em diversos resumões. Lançaram um driver versão WHQL recentemente,
que foi o drive que eu estou inclusive testando a minha Arc A670, que em breve vai ser o review completo em vários jogos, basicamente trazendo correções para jogos como Starfield, que ainda está problemático, Alan Wake 2, Halo, World War Z. Então, uma série de coisas estão sendo corrigidas e a gente espera que a Intel amadureça e melhore seus drivers para que se torne uma alternativa em relação à Nvidia, e a AMD seria muito saudável para o mercado. Aqui nós temos a PNY e a Corsair lançando SSDs bem mais rápidos. A gente sabe que o PCI Express 5.0 em tese pode alcançar por volta dos 15, vamos colocar ali 14 GB por segundo. Se vocês não se lembram, quando o PCI Express 4.0 foi lançado, inicialmente só tiveram SSDs de 5.000 MB por segundo. Só depois de mais ou menos um ano que começou a vir a segunda leva de mais de 7.000. E a mesma coisa está acontecendo aqui, começou a vir uns de 10.000, uns de 11.000, começa a aparecer mais opções de 12.000, é questão de tempo para que surjam os de 13 e 14 GB por segundo. Aqui na PNY eles lançaram inclusive um SSD Dual Fan. Olha só, essas fanzinhas aqui. Precisaria testar na prática para ver o quanto essas fãs são efetivas na dissipação de calor aqui, que é um reviewzinho, seria muito bom, até porque estão vendo que tem parafuso, daria para tirar e ver se essas fãzinhas fazem barulho e se realmente são efetivas. Aqui no caso, o MP700 da Corsair também tem uma ventilação, só que essa ventilação foi posicionada na parte lateral, ficou bem diferente, tipo um SSD blower. Então aqui nós temos um blower e aqui nós temos uma dual fan. Agora eu quero ver SSD triple fan com RGB, para ver se ganha um pouquinho mais de desempenho. Pessoal, voltamos aqui à treta das fontes. No último resumão eu falei para vocês sobre a fonte Kyber da XPG, aonde o Ronaldo fez testes, a fonte teve dificuldades, por exemplo, ela não foi aprovada no ATX 3.0, essa era uma informação que claramente estava no site da XPG, e a fonte não era 3.0, houve troca de capacitores, a certificação lá no Cybernetic estava diferente das fontes que estavam aparecendo, enfim, uma treta toda, você já deve estar sabendo, e isso não parou na XPG. Aqui a gente teve usuários no Twitter informando que uma fonte que outrora tinha sido certificada pelo TechLab, que é uma MSI Mag A650, teve uma troca de capacitor. Originalmente o capacitor testado era um TEAPO, depois apareceu um Chain X, que é um capacitor inferior, né? Um tier inferior em relação ao TEAPO, que é um Tier 2. E se você for rolando aqui eu não estou logado no Twitter, mas se você for rolando aqui você vai encontrar outras pessoas que também tiraram fotos das suas MSI com exatamente esse mesmo capacitor. Então não é apenas a unidade dessa pessoa, várias unidades estão com troca de capacitor e é um capacitor claramente inferior ao que estava anteriormente rotulado. Aqui nós temos uma declaração pública do César da MSI, que é o representante da MSI no Brasil, dizendo que qualquer equipamento eletrônico tem homologados várias marcas de componentes, normalmente são 5 fornecedores, com isso pode haver falta de matéria-prima e eles vão alternando. Então eles citam que essa fonte ela foi projetada para usar capacitor de 85 graus, tá? E com falta de fornecimento eles inclusive trocaram por um de 105, tá? E aí explicam ali que isso não invalida a garantia, a garantia vai continuar ocorrendo, mas de fato ainda houve uma troca de um capacitor Tier 2 para um Chain X, que é uma qualidade inferior, conforme já foi inclusive rotulado aqui pelo próprio Ronaldo, tá? E o Ronaldo ele começou a fazer diversos testes, tá? Vocês podem ver nas lives que ele tem feito, por exemplo aqui da fonte GameMax GP650 650 watts, que é uma fonte que ele mesmo rotula como aprovada, morreu, mas passa bem. No momento que ela foi aprovada, ele continuou fazendo testes de sobrecarga na fonte. Você pode ver que aqui, ó, ela está batendo um nível de eficiência bom para ela, tá? Está com a potência máxima rotulada e com um ripple decente, um ripple aqui de 28 mV mais ou menos. E ele, nos momentos que ele começa a fazer testes de sobrecarga, ela não desliga, ela continua entregando uma energia muito alta. Você vai ver que o ripple vai ficar lá tipo 428, que é um ripple horripilante, bizarro, né? E vai aumentando para 500, 700, 600.
e a fonte acaba estourando. Aqui ele até desmonta a fonte e mostra como é que ficou o estado interno. Tem alguma parte aqui que mostra essa fonte danificada, cara, se eu não me engano é isso aqui. Fizeram também com a fonte da Corsair. Pô, Lucas, fonte Corsair, cara, e aí a CV650 também entregou uma eficiência muito boa, inclusive acima do padrão certificado bronze. Na potência 650 ela estava com um RIPO meio alto. Você vê que é um RIPO que passa no padrão ATX, mas é um RIPO que ainda assim é considerado por especialistas meio alto para essa fonte. Então ela foi, como eles falam aqui, passou no ATX, mas decepcionou no TechLab, tá? Testaram também uma outra fonte, que é a QCast. Essa aqui é uma fonte, ela não tem uma boa fama, por assim dizer, né? E essa fonte ela entregou uma eficiência, ela estava na potência 700 watts, uma eficiência menor do que deveria. Ela é uma 80 Plus bronze, em teoria, entregou menos de 80, então ela nem é 80 Plus, por assim dizer, tá? E o RIPO dela também estava meio ruim aqui, acima de 80 mV, então é uma fonte que também apresentou suas dificuldades. Vamos continuar acompanhando os testes de fontes, tentar identificar uma fonte interessante para vocês. Pessoal, Last of Us Parte 2 Remastered para o PlayStation 5, mas já não lançou a versão do PlayStation 5? Né? Então, a Naughty Dog está lançando um novo Last of Us, mas é outro remaster. Vai chegar no dia 19 de janeiro. Eles falam aqui que vai ter algumas melhorias, novos modos de jogo e novos recursos para você visualizar como o jogo foi criado, coisas do tipo, tá? Olha, quando eu vi essa notícia, logo que veio na minha cabeça foi, beleza, vai sair a versão para PC. Porque depois que eles anunciaram o Last of Us Parte 1 para PlayStation 5, pouco tempo depois veio a versão para PC. Ainda não anunciaram oficialmente, mas depois do dia 19 de janeiro, provavelmente vai ter algum anúncio falando de uma versão para PC, até porque se existe o Last of Us Parte 1 para PC, não tem por que não lançarem o Last of Us Parte 2. Agora eu só espero que otimizem isso antes de lançar, cara, porque, meu amigo, como que tava ruim esse jogo. Eu não consegui jogar o jogo de lançamento, usando um hardware bom, uma 3070 ali, um Ryzen 5, né? Infelizmente não teve condição. Vamos ver se a futura versão para PC chega um pouquinho melhor aí pra gente, tá? Galera, aqui nós temos uma nova vulnerabilidade para CPUs AMD, mas só para Epic. Então dá para você ficar um pouco mais sossegado. Aqui no caso, pesquisadores da Graz University of Technology e a Helmholtz Center identificaram uma nova vulnerabilidade que eles nomearam de Cache Warp, aonde você tem aqui já um CVE classificado para ela, que foca na primeira geração dos Epic, os Naples, a segunda geração ROM e a terceira Milan. Tá? Basicamente o que ela faz é explorar uma vulnerabilidade do AMD Security Encrypted Virtualization, o SEV. O que é mais alarmante é que isso não depende de uma característica específica de uma VM, né, de uma máquina virtual, e sim de algo da arquitetura, uma falha arquitetural, assim que posso dizer, né? Uma falha da arquitetura do próprio AMD SEV, tá? Então, o que a AMD fala é que para as primeira e segunda geração dos Epic, por enquanto não teve uma correção, tá? Enquanto que para a terceira geração já houve ali um firmware atualizado que não trouxe redução de performance. Então, servidores com a primeira e segunda geração estão potencialmente vulneráveis e envolve risco de vazamento de dados. Tá? É uma coisa bem crítica, né, para servidores que geralmente lidam com dados bem sensíveis. Aqui nós temos aquele recurso Intel APO, que é o Application Performance Optimization. Basicamente, trata-se de um recurso que trabalha melhor com as threads e o gerenciamento ali do sistema operacional para aumentar a performance em determinados CPUs Intel, no caso da 14ª geração. Já foi mostrado pela Intel que jogos como Rainbow Six Siege e Metro Exodus
podem ganhar de 13% a 16% com CPUs 14ª geração, só com esse ajuste da melhor thread, dos melhores recursos alocados para aquele hardware. Como a gente sabe, a 14ª geração é a mesma arquitetura da 13ª, é só um refresh. Então, em tese, se é um recurso só baseado via software, poderia ter também para a 13ª, mas a Intel está meio que vendendo isso como um diferencial da 14ª, e segundo o Hardware Unboxed, não haverá o suporte para a 13ª, mesma arquitetura, e 12ª, que é a geração mais antiga no LGA 1700, também não haverá o suporte para esse recurso, ok? Bom, aqui nós temos um novo modelo Mini TX sendo lançado da 4060 Aero ITX. Eu achei curioso essa notícia que a própria MSI, isso aqui é um press release, por assim dizer, né? Fala que nos últimos 4 anos essa série Aero era mais focada em crypto mining, né? E depois do End of Mining Craze, que seria o fim da loucura da mineração, a empresa voltou as atenções para placas ITX e para gamers. Então assim, você vê que, cara, sempre houve um foco na mineração. As empresas, apesar de negar na época, tentar esconder, apagar uns tweets que eles estavam incentivando a mineração, sempre houve um grande interesse na mineração porque isso vendia placa, é simples assim. Ok, passando isso então, a MSI lançou o modelo Mini TX muito compacto, com 16 centímetros de dual slot, que é compatível com boa parte dos cases Mini TX. Apesar da 4060 não ser uma placa muito forte, dependendo do Mini TX pode até ficar um pouco destoada, eles até citam que, no caso aqui, esse mesmo design pode aparecer em outras placas, tá? Até porque existem similaridades no consumo de energia, então em tese o cooler pode lidar com os GPUs mais fortes, existem os mesmos padrões de GPUs e alimentação. Cito que pode ter até mesmo em variantes TI, então possivelmente nós deveremos ver uma 4060 Ti Aero ITX, tá? Temos também aqui uma ASUS, lançaram 2.5 slots, uma 4060 ProArt, tá? Som um pouco estranho, ProArt, geralmente focada ali em criadores de conteúdo, mas é uma 4060, é a placa de entrada ali do line-up, né? E é uma versão de 3 fãs, normalmente um pouco mais caro, você vê que foi lançado no Japão por $446, que é um preço assim até estranho, né, cara? 4060 nesse preço. E esse preço aqui tá acima da 4060 Ti nos Estados Unidos, cara. É dito que essa placa é um pouco mais cara porque ela vem com um bundle de 3 meses do Adobe Creative Cloud Access, né? E inclusive eles até recomendam drivers Studio ao invés dos drivers Game Ready normais, né? Mas assim, é uma placa originalmente mais cara, com uma cara de placa para criador, mas numa GPU de entrada, então fica um pouco estranho. Aqui nós vemos uma gafe que a ASUS cometeu ao lançar uma placa-mãe. Eu até falei sobre isso em resumos passados, aquele anime, o Evangelion, eu não conheço muito, tá? Mas lançaram lá uma placa, tinha placa de vídeo, gabinete, várias coisas desse anime. Só que vocês vão perceber aqui, ó, tá escrito Evangelion. Cara, os caras conseguiram errar na hora de imprimir o negócio da placa-mãe, cara. Isso passou certamente várias pessoas, foi pra fábrica e ninguém percebeu o erro e simplesmente foi impressa assim. Agora, eu achei interessante a resposta da ASUS lá, ó, Evangelion. Poxa vida, cara, justo na placa-mãe aqui, ó. E essa parte é meio chatinha, você tem que desmontar e tal. O que acontece? A ASUS, isso aqui foi divulgado até uns meses atrás, mas agora caiu na mídia, o próprio JZ200 expôs isso, outros sites, né? É uma placa de $700 e a ASUS falou, olha, a gente vai trocar, caso alguém queira, se sinta incomodado com isso, apesar de ser um errinho. Mas o cara que compra esse tipo de produto caro do jeito que tá aqui, é o fã da série, ele não vai querer o negócio escrito errado, cara. É um detalhezinho mínimo, a ASUS até fala, olha, não afeta a performance, é lógico que não afeta a performance, é só um erro na digitação, mas o cara que é fã, ele gosta do negócio certinho, tá? Então o que eles falam? O que eu achei interessante, olha, eles vão estender a garantia da placa por mais um ano. Pô, legal, cara, pô, você ganhou
uma garantia extra pelo erro ali. E eles vão oferecer uma peça para você corrigir, para você trocar. Provavelmente essa peça aqui, eu não sei se ela é de plástico ou se isso aqui é um dissipador inteiriço, mas você precisaria estar desmontando a sua placa-mãe, né? Envolve alguns cuidados com o thermal pad, teria que aquecer, enfim. Então é um pouquinho mais delicado para desmontar assim quando tem thermal pad. Se isso aqui sair individualmente, né, se tiver alguma forma de tirar, fica mais fácil para trocar. Bom, no Brasil acaba não tendo, uma notícia mais relevante pro lado de fora. Eu achei interessante esse teste aqui, pessoal. Os novos Threadripper que foram lançados, o Threadripper 7000 com arquitetura Zen 4C, eles bateram uma série de recordes assim que foram lançados. Afinal, são CPUs, como vocês podem ver aqui, com até 96 núcleos, 192 threads, com DDR5 para a plataforma High-End Desktop User, mas ainda uma mainstream, acredito que vocês entendam o que isso significa, tá? E aí uma série de recordes mundiais foram batidos. Em um dos recordes iniciais, os caras usaram um air cooler para bater recorde, bateu 102 graus, só que segurou quase 1000 watts, cara. Que milagre foi esse, cara? O CPU ele é maior. 1000 watts no i9 pequenininho, tá? Ele já teria derretido o cooler junto. Agora 1000 watts num CPU que é uma bolachona. Vocês já viram o tamanho do Epic? Do Epic não, do Threadripper? Ele é grandão, tá? O air cooler em questão é esse daqui, cara. É simplesmente um air cooler, como que eu posso falar? Ele é de 480 milímetros, é isso mesmo? Não. Ele é de 240 com duas fãs, uma de cada lado. Então é um push-pull. É esquisito o formato dele. Ele é um air cooler com um radiador duplo em cima, bem diferente, né, cara, pra falar a verdade. Posteriormente eles bateram outros recordes mundiais, aí usando nitrogênio líquido, então eles aumentaram ainda mais a pontuação que eles tinham feito, tá? Bom, aqui nós temos o Athlon 3000G. Eu fiz diversos testes com esse Athlon aqui no canal, na época fazia sentido, 2017, 2018, porque tinha o Pentium G4560, assim como eu falei recentemente no vídeo no canal, CPUs que na minha opinião não fazem mais sentido, que você deveria evitar, tá aparecendo esse vídeo aqui no canto. O Pentium estava na lista e o Athlon acaba entrando no mesmo balaio, porque é um CPU de 2 núcleos, cara. Dual Core hoje em dia não faz sentido, a não ser para máquina muito básica, mas o preço, esse CPU custa aqui no Brasil, quando aparece, 350, 400 reais. Cara, por um pouquinho a mais eu pego o 4600G, que é muito superior em relação a ele, então não faz muito sentido, né? Mas enfim, o que acontece, cara? A AMD está meio que relançando, deu uma nova cara para ele, né? Então trocou a caixa, agora veio inclusive com um novo die, que é o die chamado Dali, que traz um suporte ao Windows 11, né? O Heaven Ride em tese não traria o suporte para o Windows 11 de forma nativa, de forma certificada, e trocaram o cooler que antes via essa versãozinha bem básica, agora está vindo o Wraith Stealth, cara. Olha, eu não sei se isso faz algum sentido em 2023, a AMD tentando impulsionar a M5 e relançando, remodulando o Athlon. Será que isso aqui vai fazer alguma diferença pra gente? Bom, o Athlon malemar aparece aqui, tem uma ou outra loja, mas normalmente acaba não chamando tanta atenção assim. Olha só, pessoal, essa notícia: uma fazenda de mineração foi descoberta no subsolo de uma corte polonesa, cara. Inclusive a Corte Suprema de Administração do país. Então essa foto é fictícia, né? Não é a foto de lá, mas os caras estavam minerando, então embaixo de um lugar que em tese trabalha até com investigação de assuntos financeiros, muito provavelmente envolvendo funcionários, né? Pessoas que tinham acesso ali e estavam aproveitando da energia, possivelmente inclusive energia gratuita, afinal trata-se de um órgão do governo, para minerar em benefício próprio, né? Agora até fiquei pensando, cara, pô, mineração tá dando grana ainda, cara? Tudo bem que se você não paga energia, em tese é para dar alguma coisa, né? Tem vários criptos que você consegue minerar, então isso estava rolando. Uma outra notícia que eu achei muito bizarra, cara, os caras não tem mais o que inventar, cara. Pasta térmica com aroma de maçã no Japão. Por quê? Pra quê? Eu vou ficar cheirando o processador, cara? Bom, a pasta tem 12,8 watts MK, 8,8 após 5 anos, achei legal eles informarem isso, né?
E é isso, cara, é uma pasta não condutora, com cheiro de maçã. Vamos agora para o campo dos rumores. Aqui nós temos o Board Channels, que é um site meio que, em tese, é de discussão envolvendo fabricantes, parceiros da área, tá? Foi noticiado lá, há apenas um rumor, não temos confirmações, que a NVIDIA está descontinuando placas como 4070 Ti e 4080. Então ela está diminuindo a produção. Por quê? Porque em janeiro deve aparecer a 4080 Super e 4070 Ti Super. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso? E eu falei que 3 coisas poderiam acontecer. Uma delas é, ao invés da NVIDIA colocar as duas no mercado, por exemplo, 4080 e 4080 Super, ela iria fazer uma substituir a outra. Então, ao invés dela, ok, vamos baixar o preço da 4080 e lançar a Super no mesmo preço ou um pouco acima. Não, poderia acontecer o quê? O que aconteceu na série 20 Super, não sei se vocês lembram. Quando lançou a 2080 Super, a 2080 foi sumindo do mercado. A mesma coisa com a 2070, ela foi sumindo e ficou só a 2070 Super. A única exceção foi a 2060, tá? Porque a Super veio um pouquinho mais cara que ela, aí as duas coexistiram. Mas as outras vieram no mesmo preço e a anterior sumiu. Pode acontecer, é um rumor, por enquanto não temos confirmações. Temos aqui uma divulgação da suposta 4090 Ti, tá? Ou 4090 Super, o nome é incerto, mas é aquela placa gigantona de 4 slots que havia sido vazada anteriormente, tá? A placa ela foi divulgada como inclusive uma 4090, apareceu em um dos prints aqui. Isso aqui foi supostamente obtido de um funcionário da NVIDIA, segundo o que foi dito aqui, tá? E trata-se de um protótipo ou não lançado, ou enfim, a NVIDIA possivelmente desistiu disso daqui. É uma placa de 4 slots, possivelmente para lidar com mais de 600 watts de TDP. Olha o tamanho dessa placa. A gente já tinha visto esse cooler em outras divulgações, mas a gente não tinha visto ainda com uma parte do PCI Express do slot. Aqui você vê justamente os 4 slots, a placa gigantesca. Se vai ser lançado no futuro, ainda é incerto. Temos aqui, pessoal, agora rumores de novos Ryzen para M4. Não, a AMD, cara, a AMD tá mitando 5700X3D e 5500X3D, mas calma, pessoal, vamos conversar sobre isso. O que acontece? Tem uma fonte aqui, que é esse Golden Mango, ele já acertou algumas coisas, tá, relacionadas ao processador e placa-mãe. O que ele fala aqui? Que a AMD vai lançar 2 novos CPUs, o 5700X3D, 8/16 com clock inferior ao 5800X3D, só que com a mesma quantidade de cache L3. Legal, seria uma alternativa entre o 5700X e o 5800X3D. E o 5500X3D, que é um Ryzen 5 um pouco mais capado, ele tinha menos L3, só que agora com o L3 96 MB também, tá? Então o die não vai ser o mesmo que era no 5500. Então ele me parece que é uma versão, digamos que não funcional daquele 5600X3D com o mesmo die. Agora trazendo o PCI Express 4.0, porque o 5500 não trazia o PCI Express 4.0 e sim apenas o 3.0. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a AMD lançou o 5600X3D, mas na verdade ninguém compra, porque esse aqui foi lançado só numa loja específica dos Estados Unidos. E o preço dele muitas vezes não faz sentido porque está muito próximo do 5800X3D. E um outro ponto importante, estoque muito baixo. Então isso daqui foi lançado só para possivelmente aproveitar CPUs 5800X3D que não funcionavam totalmente. A AMD, relança como 5600X3D. E isso daqui me parece exatamente isso. CPU 5800X3D que não passou na validação para ser um octa-core, baixa para um 6-core, ou ele até tem 8 núcleos, mas não consegue rodar no clock máximo, baixa para um clock menor, até porque são CPUs bloqueados no overclock. Então você pode simplesmente baixar e você consegue relançar ele no mercado. Mas eu não acredito que isso aqui, se realmente existir, traga um grande estoque, vai trazer uma enxurrada para o mercado, assim como o 5600X3D não fez.
tá? Então não faz sentido a AMD vir agora e lançar esses CPUs, até porque a M5 já tá assim, tá começando a engatinhar agora, o DDR5 começa a melhorar, agora especula-se ali as APUs 7000G ou 8000G, enfim, para o M5. A AMD vem agora e lança mais CPUs para o M4, olha, pode até ser que lance, mas eu acredito que se lançar não vai ter estoque global. Espero estar errado, se estiver errado você vai ter mais opções para colocar na sua placa-mãe M4, mas acredito que a AMD não quer matar o M5, né? Já está ruim, imagina lançar mais CPUs como esse para o M4. Vamos acompanhar, acredito que se existir vai ser restrito o estoque. Aqui você tem as possíveis especificações em relação aos seus CPUs irmãos, tá? Aqui nós temos também um outro vazamento do Meteor Lake, que é uma próxima geração de CPUs da Intel para notebooks, trazendo uma arquitetura de gráfico integrado baseada na XeHPG, que é a mesma arquitetura das placas Arc Alchemist, tá? Então foi divulgado aqui no teste no Geekbench. Isso que significa que essas GPUs integradas podem ter um nível de desempenho de placas como uma A350M, porque a GPU em tese seria muito próxima em relação à quantidade de X-cores. Conforme o vazamento a gente pode observar, apesar de serem CPUs e GPUs de baixíssimo consumo de energia, estão disputando contra CPU e iGPU com um consumo de energia maior. Então é um negócio promissor que a gente deve continuar acompanhando. A gente espera, inclusive, que no ano que vem surja uma nova arquitetura de GPUs da Intel. Pessoal, resumão fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.